Muito bem, este é a Conexão Futura ao vivo, aqui pelo seu canal Futura e também pela internet no nosso site que você já conhece, www.futura.org.br, nosso endereço na web aí para você acompanhar nossa programação de qualquer parte do mundo. Bom, e hoje é dia 13 de maio, mesma data em que lá no ano de 1888, a então princesa imperial regente, em nome de sua majestade, o imperador, o senhor Dom Pedro II, fez saber a todos os súditos do Império que a Assembleia Geral decretou e ela sancionou a lei seguinte. Artigo 1º, é declarada extinta a escravidão no Brasil, e artigo 2º, revogam-se as disposições em contrário. Bom, esses trechos que eu acabei de ler foram trechos do texto original da chamada Lei Áurea, aprovada pela princesa Isabel e que tornou oficialmente o Brasil o último país independente no continente americano a abolir a escravatura. Mas ao longo desses 126 anos, por muitas vezes, detalhes dessa história deixaram de ser investigados e ficaram ausentes das discussões no ambiente escolar. Desde 2003, o Brasil tem uma legislação específica que torna obrigatório o estudo da história e da cultura afro-brasileira nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, público e privados. Então, no programa de hoje, a gente avalia a aplicação dessa lei e discute algumas iniciativas como o projeto A Cor da Cultura. Então, para essa conversa, recebemos aqui no estúdio a Josiane Clímaco. Ela é mestranda em Educação pela Universidade Federal da Bahia, especialista em dança e metodologia da educação física e cultura corporal africana e afro-brasileira. E também conosco, aqui ao meu lado, está a Elisa Larkin Nascimento, ela que é diretora e cofundadora do Instituto de Pesquisas e Estudos Afro-Brasileiros. E logo mais a gente fala, direto de Belo Horizonte, Minas Gerais, com a Andressa Amara da Fonseca, ela que é professora da Educação Infantil e Ensino Fundamental da Rede Municipal de BH. E você em casa, como sempre, também é nosso convidado, então aproveite aí para tirar suas dúvidas, participe da conversa mandando mensagens, comentários e opiniões para a gente. Conte para a gente como você aí percebeu, como você estudava a questão da história da África, a história afro-brasileira na sua época de vida escolar, se sentiu falta de alguns conteúdos, ou se agora está aí na escola estudando isso, compartilhe sua história com a gente pela rede social, você pode mandar recados diretamente para a gente aqui no estúdio, pelo facebook.com/canal Futura Oficial. Aí você encontra esse post aqui já com o banner da Cor da Cultura, você pode curtir, comentar, compartilhar, deixar registrada aqui a sua questão. Também pela internet, mande mensagens para a gente pelo Twitter, marcando aí a gente com o perfil @canal Futura. Ou ainda você pode mandar aí uma ligação, pegar o seu telefone e discar para a gente no 0 operadora 21 3523 4098. Enquanto você manda o seu recado, eu dou boa tarde aqui às nossas entrevistadas. Bem-vindos à Conexão. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Tudo bom? Boa tarde. Boa tarde. Bom, eu comecei falando aqui sobre a aplicação dessa lei, né? Aquela Lei 10.639 de 2003, depois ela foi atualizada aí em 2008 para 11.645, incluindo não só a questão de história afro-brasileira, mas também de questões indígenas. A gente vê muitas vezes os professores falando de que não tem material ou sentem falta de um preparo, não sabem como lidar com essa história, porque eles também não tiveram muitas lições sobre a questão da África, né, e história afro-brasileira na sua formação. Agora, para a gente falar um pouquinho de história afro-brasileira, história de matrizes africanas, a Elisa está com uma linha do tempo, a gente podia começar mostrando, né, Elisa? Para a gente pontuar uma questão que é uma história recente, de certa forma, a gente falar dessa história aqui no Brasil, mas matrizes africanas, história da África, dos povos africanos, isso vem de bem mais tempo do que a gente pode imaginar, né? Exato, sem dúvida. Me parece que você falou uma coisa muito importante quando disse que essa história que começa supostamente com a abolição no dia 13 de maio, indica uma história muito pouco conhecida. E essa é a história dentro do Brasil. Mas nós temos também uma história dos povos africanos antes de chegarem escravizados ao Brasil. E a nossa linha do tempo, que você mencionou, que eu tive a honra de poder desenvolver no ano 2000, a convite da Companhia dos Comuns, uma companhia teatral, que historicamente esse fato é importante por algumas razões, mas eles me pediram para falar sobre a história africana. E eu sempre muito presa, nós que trabalhamos com esse assunto no ensino, ficamos muito presos a esse período de 500 anos
em que os africanos foram escravizados nas Américas, não só no Brasil. Então, o que eu bolei de fazer foi pegar uma folha de papel A4 para cada 500 anos da história dos povos africanos e então mostrar como esse pedacinho de 500 anos, um só pedacinho aqui nesse final, é que representa o tamanho de um papel A4 dentro de 4,5 metros, que é o tamanho dessa peça como um todo. E isso ilustra bem aos professores que costumam, muitas vezes, não só os professores, a sociedade brasileira como um todo, quando a gente fala da questão racial, quando a gente fala da história do negro, imediatamente a referência que vem é a referência da escravidão, da escravatura. E, na verdade, a história dos povos africanos mostra que essa imensa maioria de sua história foi vivida em soberania e liberdade. E essas pessoas que foram trazidas aqui, muitas vezes eram pessoas muito eruditas, pessoas que trouxeram tecnologia, saber, conhecimento, e não apenas aquelas referências lúdicas que a gente identifica com a cultura negra, que são coisas muito importantes, dança, música e tudo, mas que a experiência africana de conhecimento e tecnologia é muito maior do que essa. E é muito mais profunda do que essa. Para você de casa e quer ter acesso aí a essa linha do tempo, para você poder investigar aí com mais detalhes, basta você acessar o site do ipafro.org.br. Você encontra aí essas informações e tantas outras no site tão bacana que a linha do tempo já está aberta direto para você, mas outras informações também basta você buscar aí no seu computador de casa. Eu quero perguntar para a Josiane, a gente mostrou aqui um pouquinho, Josiane, dessa questão da linha do tempo, a gente pode ter um pouco da dimensão, né, da riqueza de cultura, de costumes, de saberes, como apontou a Elisa. Agora, quando se chega na sala de aula, muitas vezes, tradicionalmente, aí um professor pode dizer, como eu já falei agora há pouco, não tenho tanto conhecimento, o que eu mostro, o que eu não mostro. Como você conseguiu colocar em prática aí a questão de aproximar os seus alunos da cultura afro-brasileira e africana? Bem, como educadora, né, professora e mestranda em educação, eu venho fazendo um trabalho de pesquisa antes da Lei 10.639, na realidade. Então, a Lei 10.639, ela serviu para o quê? Legitimar o meu trabalho em sala de aula, justamente porque a nossa cultura, as nossas matrizes africanas sempre eram marginalizadas. E quando apareciam nas escolas, no caso, era de forma pontual. Então, vamos sair da pontualidade e fazer o trabalho da Lei 10.639, as danças de matrizes africanas, a história da África e afro-brasileira de uma forma sistematizada e que a gente possa sair do senso comum e levar o conhecimento científico para ampliar o conhecimento dos nossos alunos. Essa foi a nossa intenção. Então foi a partir daí, né, que surgiu o projeto no Colégio Estadual Marcílio Dias. Ele é um colégio da rede estadual da Bahia. Nós trabalhamos com remanescentes quilombolas, o nosso público-alvo ele tem 90% de remanescentes quilombolas. Então, essa foi uma problemática. A outra problemática é a questão da urbanização desses quilombolas, já que eles ficam na Ilha de Maré, eles têm que atravessar todos os dias para estudar no caso, Ilha de Maré é Salvador, mas, portanto, eles atravessam 40 minutos de barco, mas existe uma urbanização e as nossas raízes africanas, nós notamos, no caso, in loco na escola, que eles não se autolegitimavam. Então, começamos esse projeto e o primeiro nome do projeto ele veio através da educação física, da disciplina Educação Física, que é a disciplina que eu leciono, junto com a professora Márcia Lúcia. Inclusive, a gente tem um vídeo para mostrar aí uma das iniciativas. Eu vou colocar agora na tela para você de casa e a Josiane vai poder explicar um pouco mais sobre o trabalho. Vamos ilustrar aí, então, com esse vídeo gravado lá em Salvador, a apresentação dos alunos. Fala pra gente um pouquinho sobre esse trabalho, Josiane. Esse trabalho é o Ginástica Alegria na Escola, onde nós recebemos mais de 1.000 estudantes e outras universidades do Norte e do Nordeste
lá na Bahia, né? É uma integração entre a Secretaria de Educação e o Grupo Lepel, através da UFBA. E no caso do Colégio Marcílio Dias, nós estamos com um trabalho de afroaeróbica, aonde eu tenho conhecimento clássico da ginástica, que também ele é um conteúdo negado dentro das aulas de educação física, por as nossas escolas não ter uma estrutura física e também material, equipamentos para trabalhar a ginástica. E justamente, como nós trabalhamos as danças de matrizes africanas para empoderamento, trabalho de autoestima com os nossos alunos, nós vimos que seria uma forma de ter uma interlocução de diálogo entre um conteúdo clássico, que é a ginástica dentro da educação física, e o outro conteúdo, que é a cultura afro-brasileira e africana. Muito bacana. Bom, vou chamar agora para nossa conversa também, direto lá de Belo Horizonte, em Minas Gerais, a Andressa Amara da Fonseca, ela que é professora da Educação Infantil e do Ensino Fundamental da Rede Municipal. Tudo bem, Andressa? Bem-vinda à Conexão Futura. Tudo bem, Cris? Boa tarde. Boa tarde. Então, a gente sabe que muitos professores apontam a dificuldade de ter acesso ao material didático. Eu quero saber de você, como você desenvolveu projetos de literatura sobre cultura africana e afro-brasileira na educação infantil na sua escola aí em BH? Olha, aqui em Belo Horizonte, nós até temos uma certa regalia, né? Nós temos o Kit Afro, que é distribuído pela Secretaria Municipal de Educação, que tem, nesse kit, vários títulos literários, DVDs, CDs, em que a gente pode se apoiar e fazer um trabalho bacana nessa temática. E também, eu já participei de algumas oficinas, alguns cursos. Eu fiz, né, o seminário, participei do seminário Acordo de Cultura, fiz as oficinas, e esses materiais auxiliaram muito o meu trabalho, instrumentalizaram bastante. Muito bem, a Andressa falou sobre o Acordo da Cultura, que é um projeto educativo de valorização da cultura afro-brasileira, fruto de uma parceria entre o Canal Futura, a Petrobras, o Centro de Informação e Documentação do Artista Negro, o MEC, a Fundação Palmares, a TV Globo e a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. Esse projeto teve início lá em 2004, desde então tem realizado produtos audiovisuais, ações culturais e coletivas que visam práticas positivas, valorizando aí a história desse segmento sob um ponto de vista afirmativo. Eu vou mostrar um videozinho rápido para você de casa conhecer um pouquinho mais sobre a Cor da Cultura. Vamos lá. Quando alguém vê o mundo somente de uma cor, não percebe a diversidade à sua volta, ignora a opinião do outro, não sabe que a história é feita de muitos e diferentes tons. Pensa que tudo é como se olhasse apenas o lado de dentro da janela. Abra sua janela para o conhecimento. O combate ao racismo começa na escola. Lei 10.639. 10 anos de ensino da história do negro e da África nas escolas brasileiras. Muito bem, como falamos aí, a Lei 10.639 de 2003 foi atualizada em 2008 para a Lei 11.645 para incluir também a questão da história indígena no Brasil. Agora, Elisa, a Andressa já apontou que um pouco mais de material tem sido divulgado, o IPAFRO também fornece material didático. A gente consegue apontar daqui para frente aí um pouco mais de apropriação dos educadores em relação a esse material e discutir de uma forma mais ampla essa questão da história na escola brasileira? Eu acho que é importante realmente aprofundar essa discussão. Inclusive, eu gostaria de tirar um pouco o foco da citação das leis especificamente e falar de uma política nacional de educação, de ensino. E no que diz respeito à história e cultura africana e afro-brasileira, a resolução número 1 de 2004 do Conselho Nacional de Educação constitui um documento muito mais completo sobre o que concerne esse tema. E, na verdade, um dos grandes equívocos é exatamente a ideia de que essas leis se restringam ao ensino fundamental e secundário. Porque, para poder o professor ter uma formação, uma atualização
suficiente para ele poder levar à sala de aula esses conteúdos com eficácia, ele precisa estar na universidade, ele precisa fazer parte da formação do professor. Fazer parte da formação e atualização do professor. E nisso nós temos a grande questão que não é só a história e cultura, também são as relações étnico-raciais que são abordadas por esse conteúdo. E aí eu gostaria de assinalar a importância dessa questão do conhecimento, porquanto existe uma ideia, sobretudo nas discussões em relação às cotas, em relação ao acesso à universidade, uma ideia de que essas políticas públicas girem em torno de uma questão racial, em que raça seja uma questão definida pela cor da pele ou por uma questão genética. Então, as pessoas que são contrárias a essas políticas, muitas vezes nos acusam de focar nesse aspecto. E, na verdade, o racismo, a nosso ver, se fundamenta muito antes numa questão genética do que, na verdade, numa questão da ideia de que os povos africanos não foram capazes de construir culturas e civilizações, e a diminuição do seu protagonismo como seres humanos no palco da história do ser humano como um todo. Então, a recuperação dessas informações é a melhor maneira de combater o racismo. E essa luta pela inserção desses conteúdos vem de muito antes, como disse a Josiane. Às vezes, na verdade, elas vêm para registrar, para pontuar aí um avanço que já é feito por muitos educadores. Ela vem, eu acho que, para assinar embaixo de alguma experiência que já é feita aí por quem quer, de fato, levar adiante essa discussão e trazer para a sala de aula essa discussão. E algo que é levado à frente pelos intelectuais e pelo movimento social negro. Historicamente, é muito importante a gente apontar isso, porque, por exemplo, antes da Lei 10.639, nós tínhamos também os parâmetros curriculares nacionais, que foram... foi um primeiro momento em que oficialmente se incorporou esse discurso, e esse é o fruto de um movimento social organizado que teve intelectuais e líderes à frente. Um deles, eu gostaria de dizer que é o nosso fundador do IPEAFRO, cofundador comigo, Abdias Nascimento, que fez agora, 14 de março, 100 anos do aniversário do nascimento dele. Então, estamos no ano do centenário de Abdias, e eu espero que a gente possa ganhar mais, galgar mais ainda nesse sentido que ele lutou tanto. Eu quero voltar a chamar a Andressa rapidamente, que falava com a gente lá de Belo Horizonte, a gente falando aqui um pouco sobre essa questão da formação dos educadores, como apontou a Elisa, das experiências aí que os adolescentes também, como a Josiane já falou, podem ter em relação a esse tipo de cultura. Agora, a questão de educação infantil que você trabalha, Andressa, você acha que a partir disso, né, desde pequeno, você ter a apresentação de conteúdos em relação a todos os tipos de cultura, formam aí jovens mais preparados para as próximas gerações discutirem qualquer assunto de forma mais ampla? Ah, sim, com certeza. A educação infantil é a base da educação. E por isso mesmo devem ser inseridos esses conteúdos. E são de grande importância para uma educação para a paz, uma educação em que as crianças possam mesmo, amar o seu pertencimento étnico-racial, conhecer sua ancestralidade, divulgar a cultura e respeitar e amar ao próximo. Muito bom. A Josiane aí também foi uma das finalistas do 6º Prêmio Educar para a Igualdade Racial do CERT, com esse trabalho então, em 2012. Então, parabéns aí também por essa premiação, Andressa. Infelizmente, o nosso tempo já está acabando, mas que você continue aí perpetuando esse trabalho tão bem feito aí com as crianças em BH. Obrigado e boa tarde. Obrigada, boa tarde. Josiane também recebeu prêmios da Petrobras com esse trabalho. Eu vou mostrar umas fotos aqui que foram publicadas na internet de alunos aí nos momentos dessas atividades. Vamos colocar na tela aí. Josiane, prêmio, na verdade, como a gente disse, assim como as leis também, vem meio que assinar embaixo do que você já vem fazendo, né? Mas é um reconhecimento importante para levar essa discussão e, na verdade, acho que também para motivar outros educadores, né, para que trabalhem as suas crenças e consigam levar essas discussões adiante para dentro da sala de aula. O prêmio ele é um reconhecimento, mas antes de tudo, ele é a valorização do trabalho e a valorização dessa comunidade escolar, sabe? Porque nós sabemos
como é trabalhar dentro de uma escola sem estrutura. Então, a nossa luta ela é árdua, a nossa luta é diária. E muitas das vezes os professores acabam se desmotivando por conta disso. Nós temos que levar também em pauta, porque falar de educação, eu digo, eu não faço por amor, eu faço com amor. Com certeza. Certo, a gente sabe do problema estrutural da Isso. educação, né? Fica muito pontual, às vezes, na iniciativa do próprio professor abraçar a ideia sem um respaldo de uma rede de ensino como um todo. Independente disso, a formação do professor em loco inicial, que hoje a lei está com 14 anos, então nós temos uma grande lacuna. Temos muito materiais, como a Cor da Cultura, nós também lá em Salvador, na Bahia, fizemos o curso, porém, o que nós estamos precisando agora, contra-atacar, na verdade, é a formação inicial, dentro da universidade, dentro dos cursos de licenciatura, de graduação, certo? Porque senão, como que sairão as novas gerações de professores? Como daremos continuidade ao processo, não da lei, mas do ensino, dele ser categorizado, dele ser sistematizado para as escolas? Infelizmente, nosso tempo voou aqui hoje, mas essa reflexão que a Josiane aponta, a gente vai continuar acompanhando aqui. Acho que é isso, né? Formar educadores melhor preparados para levar essas discussões adiante. Mas agradeço então a Elisa e a Josiane pela presença hoje aqui no estúdio comigo. Muito obrigado. Obrigada eu. Bom, obrigado a você de casa também pela companhia de sempre. Eu espero você aqui então de segunda a sexta-feira ao vivo, às 2h30 da tarde, ou nas nossas reprises, 00:30 ou às 7h30 da manhã. Um abraço para você e até o próximo Conexão Futura.